Boa tarde, meus amores. Meus amores, olha, uma boa tarde a todos, uma boa segunda-feira, bom trabalho para todo mundo, né? E, meus amores, olha, eu vou fazer um vídeo, né, referenciando ao nosso Salvador, a Jesus Cristo, né, nosso Senhor. Porque, meus amores, é, eu sempre leio para vocês, pedindo para vocês aceitar Jesus Cristo, né? E cada vez que a gente mais lê as Santas Escrituras, por isso que Jesus pede para vocês ler as Santas Escrituras. Vocês sabem por quê? Porque o único que desceu ao mundo dos mortos e voltou da sepultura foi Jesus. E quando Jesus morreu, Jesus desceu ao inferno, que foi justamente para pegar aquelas almas que estavam presas lá, aquelas almas dos nossos antepassados. Quem, Mire? Aqueles profetas e aquele povo de Israel que morreram com Jesus. Aqueles que morreram com Jesus, com o nosso pai, né? Antes de Jesus vir, ele estava lá no Sheol. Na Bíblia aqui fala Sheol, que é no abismo. É dois compartimentos, um para as pessoas ruins e outro para as pessoas boas. E Jesus foi tirar ele justamente de lá. Jesus transferiu, tá aqui nas Santas Escrituras, Jesus transferiu aquele canto para o céu. Quando as pessoas morrem, quando as pessoas morrem que aceitam Jesus, ela já vai caminhando logo para o céu. Quando elas morrem, que elas não estão com Jesus Cristo, elas vão caminhando lá para aquele campo, o xerol, sei lá. Pois então, lá para o abismo. Então, assim, meus amores, por isso que eu digo, é muito importante você ler as Santas Escrituras. Ó, vou ler aqui para vocês, meus amores, olha, o sacrifício que Jesus fez por nós, de Jesus desceu aos mais profundos da terra. Jesus desceu aqui o mais profundo da terra, onde tem um abismo. Então, Jesus desceu lá justamente para pegar aquele povo que Deus tinha dado uma promessa a ele, para vocês verem como o nosso Deus, o nosso Pai, o Deus de Israel, ele não quebra promessa. Ele prometeu a essas pessoas que quando Jesus viesse, o Messias ia tirar eles de lá, ia subir com ele ao céu. E foi isso que Jesus fez. Jesus desceu ao mundo dos mortos justamente para poder cumprir isso que nosso Pai tinha dito. Para poder tirar essas pessoas de lá e levar eles para o céu. Vou ler aqui para vocês verem. Pois isto disse: subi aos altos, levou o cativeiro, levou o cativeiro e deu o dom aos homens. Ora, isto que ele subiu, o que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Meus amores, as partes mais baixas da terra é onde está o abismo. É lá onde estava o Sheol, né? Que tem nas Santas Escrituras, né? Que é uma parte onde fica aquelas pessoas que tinham temido a Deus aqui na terra, tinham respeitado nosso pai. Deus tinha guardado elas num canto lá, justamente, mas só que meu pai não ia deixar elas lá, não. Meu pai fez uma promessa a elas, que quando Jesus viesse, Jesus ia justamente pegar essas pessoas e resgatar para o reino de Deus. Meu pai cumpriu outra promessa que meu pai tinha feito. Quer dizer, todas as promessas que meu pai fala, meu pai cumpre. Olha o que foi que ele fez, ó. Aí ele pegou essas pessoas, Jesus, né? Quando Jesus passou 3 dias lá, Jesus pegou aquelas pessoas de lá e aquele cativeiro, ele conduziu eles para o céu. Só aqueles que dormiram na promessa de salvação que eles acreditaram em Jesus Cristo e acreditaram no que nosso pai tinha falado. Meu pai disse assim, olha, meu pai tinha dito que essas pessoas, quando elas morriam, elas iam ficar descansando no Sheol até o dia que o Messias descesse, retornasse para ir buscar elas. E foi isso que Jesus fez. Jesus desceu ao mundo dos mortos justamente para nos dar salvação e para que a gente não desça para esse canto. Quando a gente sai dessa terra, a gente já suba direto para o céu. Olha quanta honra nosso Pai nos deu. Antes a gente descia e ficava lá junto com aquelas pessoas que pecavam. Não era junto porque era separado, que na Bíblia fala, né? Que o abismo ele é separado. Uma, um, algo no meio, né, que não deixava um passar para um lado nem o outro passar para o outro, entendeu? Nem um passava para um lado nem o outro passava para o outro. Por causa de quê? Porque nosso pai separou.
um canto era só para aquelas pessoas pagar o que elas estavam devendo a Deus aqui na terra, as coisas que elas tinham feito. Então, se elas estavam lá pagando, ainda estão até hoje, no dia de hoje, pagando lá. Agora, aqueles que foram, que eles desceram a sepultura e foram para o Xerol, que ele estava embaixo de promessa, que eles aceitaram tudo que Deus falou e seguiam Deus corretamente, antes de Jesus, esperando pelo Messias, aquelas pessoas, aqueles profetas que morreram antes de Jesus, eles subiram ao céu juntamente com Jesus. Porque a promessa do meu pai era para isso. Que Jesus descesse, que era para poder mudar isso, para poder a gente voltar ao nosso pai, entendeu? Porque as pessoas estavam lá aguardando, esperando por uma promessa que nosso pai tinha dado, né? Meus amores, é muito maravilhoso. Nosso pai, ele resgatou nós, porque vocês sabem, a gente pode viver aqui 50 anos, 100 anos, deixa eu ver o que mais. Tem gente que vive aqueles antepassados daquele tempo, eles viviam muito, muito mesmo. Mas no dia que ele morresse, eles ficaram lá nesse canto, esperando pelo Messias. E ao encontro deles para socorrer. Como é que Jesus ia ao encontro dele para socorrer? Se Jesus não tivesse passado pela morte, Jesus teve que passar pela morte para poder se cumprir a promessa que Deus tinha feito tanto para aquelas pessoas para tirar eles de lá como para nós. A gente só tem salvação, vida eterna por causa de Jesus. Não, não, senão nós não tínhamos. E só tem aqueles que aceitam Jesus. Aqueles que aceitam Jesus, mesmo, mas antes de Jesus, as pessoas caminhavam com o nosso Pai. As pessoas que obedeciam a Deus, que andavam nos caminhos de Deus, quando elas desciam a sepultura, elas ficavam aguardando pela promessa do Messias. E o Messias já veio, ó, muito tempo. O Messias já veio, já está para voltar de novo. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Jesus não apareceu para mim em vão, não. Eu tive 5 sonhos que eu conto para vocês com Jesus. Eu tive 5 visões com Jesus. Mas é 7 visões que eu tive com Jesus. Eu só conto 5 para vocês. As outras 2 eu guardo para mim. Entendeu, meus amores? Que a primeira eu nunca tinha entendido, né? Aí eu sempre guardei pra mim. E essa última eu entendi, mas eu fiquei pra mim, entendeu? Aí eu só conto pra vocês só 5 sonhos. Ai, meus amores, é como eu tô dizendo pra vocês, né? Jesus pagou um alto preço para nos resgatar. E Jesus nos resgatou, né? Jesus nos deu vida eterna, pra sempre, do lado dele. Aquelas pessoas que colhem esse sacrifício, aquelas que não colhem esse sacrifício, então, por isso, meus amores, vocês podem até ter raiva de mim, porque a Mary fala muito sobre quando a gente sai dessa vida. Claro, meus amores, porque Jesus desceu ao mundo dos mortos. O crucifixo de Jesus, a morte de Jesus não foi em vão, não. Foi para me dar a vida eterna e para te dar a vida eterna. Mas para isso, Jesus pagou um alto preço e para isso a gente precisa colher. Não colhe, não. Para ver, tem tudo nas Santas Escrituras. Eu vou mostrar para vocês agora. Esse versículo aqui eu vou até guardar ele assim, amassadinho a folha, que é para mim, quando eu for, já saber logo da onde é e o que que se trata. Esse aqui, meus amores, é falando sobre quando Jesus estava aqui na terra, quando Jesus não passou 3 dias no sepulcro. Foi sexta, foi sábado e no domingo de manhã ele ressuscitou, né? Pois então, assim, esses dias que ele passou lá, ele passou e Jesus venceu a morte, venceu o inferno, pegou a chave da morte, pegou a chave do inferno. Agora, ele tem um domínio sobre todos os dois, entendeu, meus amores? Então, assim, aí as pessoas jogam fora a salvação que tem. A gente não pode fazer isso. Nosso Jesus Cristo, nosso amado, pagou um preço muito alto para nos dar vida eterna e para nos dar libertação. A gente era cativo, tá aqui, ó, deixa eu ler aqui para vocês entenderem do que eu tô falando, ó. Pois isso disse, subindo aos altos, levou o cativeiro. Você está vendo as pessoas quando morria, ficava lá no cativeiro, era um cativeiro, ficava lá aguardando por uma promessa do nosso Pai, para um dia te resgatar eles de lá. Foi isso que Jesus fez. Deixa eu continuar para vocês, ó. E deu dom aos homens. Ora, isto de que ele subiu, e que é, senão que também antes tinha descido as partes mais baixas da terra. Tá vendo? Jesus, para tirar essas pessoas de lá, tirar aqueles espíritos de lá,
Jesus teve que fazer o quê? Jesus teve que descer as partes mais baixas da terra para poder resgatar essas almas que estavam lá. Então, mesmo quando a gente morre, a gente vai para esses cantos. É para esse canto que a gente vai. Ia. Quando você tá com Jesus, você não vai mais para esse canto, não. Jesus, tô falando aqui, Jesus te tirou de lá. Quando você tá com Jesus, se você não tá com Jesus, você desce para a parte mais baixa da terra. Está aqui nas Santas Escrituras. Ele libertou só que aceitam, aqueles que tinham morrido de barra de promessa, e ele libertou, e só vai para o céu aquelas pessoas que são remidas no sangue de Jesus, aquelas pessoas que aceitou o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Aquelas pessoas ali, elas têm o quê? Elas têm uma promessa, elas vão subir para o céu. Entendeu, meus amores? Vocês me desculpem por eu estar falando assim, mas está nas Santas Escrituras. Eu não posso andar com mentira, não. Tá aqui. Tá aqui, ó. Efésios 4, versículo 8, versículo 9, versículo 10, que eu li para vocês. 3 versículos. É por isso que eu digo a vocês, compram a Bíblia, comece a examinar as Santas Escrituras para vocês verem. As pessoas não querem saber para onde é que vão. A gente tem que saber. Hoje eu estou viva aqui, amanhã eu posso não estar. Posso estar viva esse ano, posso o próximo ano não estar. Meus amores, a gente é assim. Ó. Minha mãe dizia que a gente é igual a lamparina. Se o vento der muito forte, apaga. É verdade. É verdade. Então, a gente tem que fazer o quê? Todo mundo sabe, todo mundo sabe que um dia a gente, meus amores, o cabelinho aqui, ó. Todo mundo sabe que um dia a gente vai sair da Terra. Por que que não quero saber por onde é que vocês vão? E quando as pessoas chegam lá, querem sair de lá, sabe que não tem mais saída. A escolha que vocês têm é aqui na Terra. As pessoas vivem do jeito que quer, do jeito que pretende. Quando chega nesse dia, não tem mais como. É só esperar para o julgamento, como Jesus tem lá no Apocalipse. No final de todas as coisas, essas pessoas vão sair para ser julgadas pelo nosso Pai, pelo Deus de Israel. Então, meus amores, o negócio é sério. Jesus pagou um alto preço por mim, por você, para nos dar a vida eterna. E as pessoas não querem. Deixa eu ler aqui para vocês. Acho que está bem por aqui assim. Deixa eu ver se eu encontro. Peraí. Ó. Essas pessoas não descem para esse canto se elas aceitarem Jesus, ó. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Vocês aceitaram Jesus? Na hora que vocês saírem dessa terra, você caminha logo para o céu. Os anjos vêm lhe buscar. Quando você sair daqui, sem ter aceitado Jesus, bora continuando. Ó. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Raciocinou aí? O versículo 9. Tá com Jesus, tá com tudo. Tá sem Jesus, tá sem nada. O inimigo das nossas almas, ele tá só para pegar as almas das pessoas para, né? Então a gente tem que ter cuidado. A gente vai viver para sempre. Você nasce aqui nesse tempo. Você não é gerado, você não nasce. Então, quando você sai daqui, você vai nascer em outro canto para sempre. Para sempre. Sabe o que é para sempre? Para toda a eternidade. Então, aí Jesus deixou uma escolha para nós, para onde é que nós queremos viver por toda a eternidade. Se tu confessar Jesus Cristo como teu Salvador, tu vai ter vida eterna para sempre com Ele, se tu caminhar com Jesus. Se não, e quem confessar Jesus Cristo, o nome é colocado no livro da vida. Quem não confessar Jesus Cristo, não é colocado o nome do livro da vida, não. Ó, vou ler aqui para vocês, ó. Aquele lá que eu li era versículo, era Lucas 12, o versículo 8 e o versículo 9. Agora é Apocalipse 21 e o versículo 12 e o versículo 15 que eu vou ler para vocês, para encerrar esse vídeo. E vi os mortos grandes e pequenos que estão diante de Deus e abriram os livros. E abriu-se o livro que é o da vida, e os mortos foram julgados pela coisa que estava escrita no livro, segundo as suas obras. Continuando. E
aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Não está com o nome escrito no livro da vida, vai ser lançado no lago de fogo. Tá aqui o versículo 15 de Apocalipse, versículo 15 de Apocalipse. Mesmo que tu fica lendo essas coisas, meus amores, porque é, é, é falando da minha vida e da sua. Eu não posso ficar guardando, as pessoas não falam, mas a importância da gente, a gente tem de saber para onde é que a gente vai. Olha o que, é que Jesus disse quando Jesus estava aqui. O que foi que Jesus disse? Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Que coisa boa a gente saber quando nós sair daqui, a gente sabe para onde vai. E a gente não sabe. Jesus disse, ó, eu sei de onde eu vim e sei para onde eu irei. Vós não sabe nem de onde veio, nem sabe para onde vai. Preste atenção aí, o que foi que Jesus disse? Preste atenção? Então, Jesus já tinha certeza de onde ele veio e tinha certeza para onde ele ia. E nós? Por isso que eu digo, você lê as Santas Escrituras, caminha com Jesus para poder a gente, para poder a gente estar com o nosso Pai. Beijo, amo vocês. Vou fazer um vídeo para poder soltar o sonho do arrebatamento para vocês. Viu?